E assim, eu tenho ressaltado nas conversas de que era diferente. Não quer dizer que era melhor, pior. A gente dá saudadinha porque dá saudadinha, Sim. né? Mas assim, não é o que Deus tem para esse tempo de hoje. A gente não está falando como hoje deveria ser daquele jeito que era. Não. Não. Jamais. Porque o que Deus tem para cada tempo, existe um tempo e um modo, Sim. né, para cada propósito de Deus. Então, aquele foi o tempo e o modo para aquele propósito daquela época, de 20 Sim. anos atrás. Hoje é outro tempo. Deus tem não necessariamente um outro propósito, mas uma outra forma de alcançar o propósito dele, né? Que é que ele seja adorado por todos os Tem povos. algumas brigas que eu compro, né, em alguns lugares. Inclusive, teve uma na faculdade, eu fiz faculdade de música, e um monte de músicos, né, cristãos, um monte de crente lá. E o pessoal marretando o worship. Ah, essa música podre, de repetição infinita, com música pobre, com 4 acordes e tal, que não sei o que, eu detesto isso, eu odeio isso. E aí eu fui e falei assim, cara, a gente precisa tomar cuidado, porque eu penso que a adoração não é pra gente, Sim. a adoração é pra Deus, né? É lógico que tudo precisa passar por um filtro, né? Uhum. Pô, essa letra, quem está cantando é bíblica, não é bíblica, é almática, não é almática, é uma música espiritual, qual é o momento, qual é o contexto, é uma música evangelística, não é. Tudo isso, para mim, faz parte dessa organização de culto, o objetivo que você quer alcançar. E aí a galera, tipo, queria só música erudita, né? Inversão de acorde e tal, aquela coisa toda. E eu falava, cara, tem seu lugar. Mas eu não posso dizer que o worship não é de Deus. Porque eu sei de pessoas que tiveram suas vidas mudadas nessa geração worship. Aham. E assim, uma coisa que eu tomo muito cuidado é que, cara, a adoração é para Deus. Se for uma nota só e o coração do adorador tiver ali uma palavra só, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e isso mover o coração de Deus, cara, não faz sentido você questionar. Aí você pega esse registro, né, em um outro momento, em um outro contexto, aí vai ficar assim, pô, não cabe, né? Mas tudo isso precisa ser avaliado. A gente não pode chegar e marretar, dizer isso é de Deus ou isso não é de Deus. Gamaliel já ensinava a gente, aquilo que é de Deus permanece. Aquilo que não é de Deus passa. Cuidado para você não ser achado lutando contra Deus. Não, isso que você falou de que a adoração é para Deus é uma chave importantíssima para a gente ir para o nosso lugar, Sim. né? Porque às vezes a gente está assistindo o culto, participando de um culto, e a gente está ali, tipo, não, essa música, não. E Não tocou meu coração. não tocou meu hoje. coração. Não moveu. A palavra hoje não foi. Cara, o culto não é para você. Fica a dica, Alô? não é sobre você, né? E porque pra gente ir para o nosso lugar, porque tem vezes que pode ser que para mim aquilo não fez o menor sentido, mas a adoração não é para mim. Não é sobre mim, né? É para ele. E ele tem que receber. Uma vez nesse assunto, eu ouvi uma crítica falando que era tudo sobre vinho novo. Ah, porque toda música agora é vinho, porque não sei o quê, agora a moda do vinho. E a pessoa que estava criticando foi online, assim, algum texto online. A pessoa que estava criticando, ela estava olhando para aquela coisa de vinho, que teve uma época que tinha muitas músicas sobre vinho, Uhum. né? Ela estava olhando para essa coisa de vinho como se fosse uma moda. E eu, naquele momento, eu olhei e falei assim, poxa, mas ela está encarando como uma moda do vinho. Uhum. Mas isso é uma mensagem que o Espírito está trazendo para a igreja naquele tempo. Porque depende de como a gente olha. Eu posso olhar para aquilo, por exemplo, modo worship. Agora todo mundo... Eu posso olhar como moda ou posso ver como Deus trazendo. Igual teve a época da chuva. Quantas músicas a gente teve sobre chuva, gente? Né? Muitas músicas. Algumas ficaram até agora. A gente canta ainda hoje. Mas tinha uma época que era muita música. Os Fernandinhos fez 3 CDs com o tema de chuva, né? Faz chover, abundante chuva. E tinha uma outra? Ou foram só 2? Ah, Enfim. era alguma coisa de rio, de água também. Mas assim, a gente pode olhar pelo ponto de vista humano, é uma moda, agora é moda fazer música assim. Ou a gente pode olhar do ponto de vista espiritual,
né? Será que Deus não está querendo trazer essa mensagem para a sua igreja e por isso tantos servos dele Uhum. têm falado desse mesmo assunto? E foi o que a pastora Selma, só para fazer o link com o nosso assunto, né? A pastora Selma falou na entrevista dela, assim, ela falou assim, se Deus está trazendo esse... Porque a pastora Selma, ela era da época batista, né? Ela nasceu junto com a igreja e passou pela transição. Então, se Deus está trazendo isso, quem sou eu para rejeitar o que Deus está fazendo? E é essa humildade que a gente precisa ter diante das mudanças que vão vir. Porque hoje a gente está aqui falando disso 20 anos depois, né? Quem vai estar assistindo a gente daqui a 20 anos vai estar falando da nossa época. E de que transformações houveram, e essa humildade é necessária, né? Sim.